Fala pessoal, estamos aqui dando início a mais um episódio do podcast Tabela. Eu sou o Leandro Denardi. Aqui Felipe Rodrigues Super. Hoje a gente vai conversar sobre a técnica individual tanto no futsal quanto no futebol de campo, tentando fazer um link com os últimos 2 episódios que a gente conversou sobre a parte da tática individual. Segundo os autores, pesquisamos Lucena, de 98, que no futsal as técnicas individuais são empregadas durante a prática do jogo, ou seja, nas situações do jogo. E tu utiliza as formas funcionais e coordenativas das bagagens de treinamento que tu tem para resolver ou alcançar um objetivo de alguma situação do jogo. Então, o que significa uma técnica funcional e econômica? É a parte de tu facilitar a ação do jogo para alcançar o teu objetivo. Então, a técnica é nesse sentido, de tu aproveitar ela no jogo para facilitar o teu objetivo em tal situação do jogo. Dentro do que a gente começou falando, que de tentar linkar a técnica individual com a tática individual, eu entendo que a técnica é uma ferramenta que é ligada à tática. Por que isso? Porque ela é uma ação final que o atleta realiza referente a um problema que ele está tentando resolver do jogo. Então tudo começa com a tática individual, com a percepção dele, que a gente fala que é o PPA, que é o perceber, pensar e agir. Então a técnica individual seria essa última parte, que seria a ação. Ele já percebeu o que está acontecendo no jogo, ele tomou uma decisão do que vai fazer, e a ação final é a parte técnica que a gente está conversando hoje. E ainda seguindo Lucena, que a gente define nos conceitos do autor, que o padrão técnico do jogador é fundamentado pelos componentes coordenativos e da bagagem motora que ele tem desde lá da educação física nas séries iniciais, desde a educação física curricular do colégio, que os coordenativos são muito importantes para a técnica. Então, questões de equilíbrio, questão de coordenação geral, coordenação espaço-temporal, enfim, as vivências e as experiências motoras que ele teve durante a vida esportiva dele em relação à educação física, a bagagem motora e os esportes ali que ele praticou durante a sua formação esportiva. Essa questão da vivência motora que o Felipe fala, a gente já conversou um pouco sobre isso nas fases do treinamento, que a gente procurou abranger um pouco sobre conteúdos de cada fase do treinamento, passando pela iniciação, fase intermediária e alto rendimento, né? Eu entendo que não existe um modelo de execução fixo da técnica. Claro que a gente fala, o passe de chapa se dá assim, a finalização de peito de pé assim, mas eu entendo que a ação técnica no jogo, ela é muito mais pela circunstância que o atleta observa do que ele toma a decisão e como ele age. Ou seja, se eu percebi que é melhor eu dar um passe de bico, eu vou dar um passe de bico, por mais que eu tenha treinado bastante um passe de lado. Aí tu passou ali 15 minutos no analítico ensinando o passe de chapa e na hora do jogo a criança resolve o problema com o passe de bico, né, Leandro? Então é nesse sentido que a gente não pode também ficar engessando só de uma maneira. Se a criança resolve de outra maneira durante o jogo, resolve o problema dela no jogo, o da equipe, de outra maneira, de acordo com a bagagem motora que ela tem, né? Exatamente, o Menotti, que foi um treinador argentino mais antigo, ele disse que a técnica ela é interpretativa, ou seja, a técnica ela surge da interpretação que o atleta tem da situação, como é que ele vai poder resolver esse problema, que foi o que o Felipe falou. Então, por exemplo, se eu achei melhor dar um passe de bico, eu vou dar o passe de bico. Esse que é tentar resolver o problema. Aí, passando mais para a parte do treinamento, né? A gente sempre, desde que a gente começou a trabalhar, discutimos sadiamente que a parte dos coordenativos tem que estar ligado no treinamento da iniciação esportiva, né? Então tu tem que aliar os coordenativos aos gestos técnicos. O que seriam os gestos técnicos? Depois o Leandro vai falar mais ali. É passe, condução, finalização, né? Recepção da bola. Então os coordenativos aliados aos gestos técnicos tem que fazer parte do treinamento cruamente, assim, para o desenvolvimento da técnica da criança. Eu acho que dentro dos fundamentos que o Felipe falou, a gente tem vários. Eu acho que a grande discussão que a gente vai ter, isso vai ser tema de um próximo podcast, são metodologias para trabalhar isso em cada faixa etária. Como tentar potencializar essa técnica do jogador e a técnica sempre envolvida com uma questão tática, sempre levando em conta a ação, até tem que entender o porquê que ele está fazendo aquele movimento, qual a intencionalidade dele.
Então, mais para frente, a gente vai tentar fazer essa discussão para tentar abranger um pouco mais metodologias que se encaixem em cada faixa etária. Isso, dentro do objetivo do que tu tá fazendo, do gesto que tu tá fazendo durante o treinamento, exemplifico questão de um passe. Aí tu tá fazendo um treinamento tático ali, envolvendo quartetos, envolvendo 6 atletas ali, num 2 contra 1, num 3 contra 1. Tu tem que achar esse passe aqui, mas por que eu tenho que achar esse passe? Qual o objetivo desse passe? Por que esse passe vai me ajudar nessa situação? Por que o passe tem que ser para frente quando eu estou contra-atacando, quando eu estou em transição? Então é importante deixar claro para a criança que ela está fazendo alguma ação com um objetivo concreto pré-definido e também, que eu acho mais importante de tudo, que ela tenha com clareza que o gesto e a ação que ela está fazendo está ajudando ela no miolo do jogo ali, né? Exatamente. Então, por isso, a técnica é importante, desde que ela esteja linkada com a ação. A gente tem muito a técnica ligada, o treinamento ligado à parte do analítico, né? Que é eu passar pro Felipe, ele passar para mim, mas isso não, talvez, a gente tem que entender qual é o objetivo do professor na atividade, não tem uma intencionalidade, e o atleta não esteja entendendo, como o Felipe falou, o que aquilo vai contribuir com ele no jogo. Então talvez eu tentar conceituar um pouco mais a atividade, de repente um passe entre linhas, um passe para frente, eu vou colaborar muito mais com o desenvolvimento técnico e tático individual do atleta, do que se eu fizer um passe para mim, um passe para o Felipe. Isto e aliando ao nosso podcast anterior sobre tática individual, né? A questão das posições também, tanto no futsal quanto no futebol de campo, a técnica individual tu pode fazer treinamentos específicos da técnica daquela posição. Aí, por exemplo, um lateral no futebol de campo tem que ter uma técnica de um cruzamento, né? Tem que ter uma técnica de uma chegada ao fundo, de uma reposição, num passe bom, num passe para frente, numa troca de passe com meia. Então tu pode posicionar e treinar específico essas técnicas, que daí seria com mais tempo, com mais gente trabalhando também, né? Com mais gente trabalhando também, como aliado à comissão técnica. E também gostaria de falar um pouco do goleiro também, que seria mais a minha área aí, que é um importante que é assim, ó, os gestos técnicos do goleiro, até no alto nível agora e no nível de Liga Nacional, questão do futsal, nível seleção brasileira, os treinamentos do goleiro é aliado com os coordenativos. Então a gente não pode tirar os coordenativos, principalmente da formação, se lá no alto rendimento os coordenativos são importantes, imagina na formação esportiva da criança, né? Para fechar então, dentro do que a gente falou, a técnica e a tática elas se relacionam, mas a gente sempre começa da cabeça para os pés. O Marquinhos fala isso, que a gente tem que começar o desenvolvimento pela tática individual para depois chegar na técnica. Tentar aliar essas duas nos trabalhos é interessante. A gente tem que querer começar só na técnica, investir na técnica, se o atleta não está entendendo o que ele está fazendo e por que ele está fazendo aquilo. Certo, galera? Então a gente fechou aqui a técnica individual. O podcast anterior foi sobre tática individual, então a gente fez essas correlações, esperamos os feedbacks, escutem através das plataformas, YouTube, Spotify, compartilhem no Facebook, compartilhem no Instagram, grande abraço e conecte-se com a gente nessa tabela. Valeu, abraço!